Pai do Senhor para os irmãos. Irmãos, podem fazer o favor de sentar. Eu queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 33, a partir do versículo 1. E gostaríamos de desejar que Deus, nessa noite, possa falar ao seu coração. Você que está assistindo através da internet, você que tem acompanhado os nossos cultos, talvez hoje é a primeira vez, mas o desejo é que Deus possa falar ao seu coração. E nessa noite vamos estar falando sobre o amor de Deus para com os pecadores arrependidos. E é uma mensagem que traz ao seu coração, e é esse o objetivo, uma esperança de que você pode também encontrar solução para a sua vida. Talvez esteja a pensar que não há mais solução, não há nada o que fazer. Nessa noite, queremos dizer que Deus te ama e que Deus tem muito para a sua vida e Deus deseja transformar a sua vida. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 1 a 20, diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares aos Balaíns, fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. E edificou também altares a todo o exército dos céus, e em ambos os átrios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar à ira. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei e estatutos e juízos dados pela mão de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. E depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe, ao redor do Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O restante dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus
E as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor Deus de Israel, eis que estão nas crônicas dos reis de Israel. E a sua oração, e como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado, e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos, e pôs bosques mais de escultura, antes que se humilhasse, eis que estão escritos nos livros dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Somente o amor de Deus, a misericórdia de Deus, somente um Deus tão poderoso, mas tão amoroso como o nosso, pode, de fato, ter condições de perdoar um pecador tamanho como foi o caso de Manassés. Esta passagem bíblica bem ilustra a verdade de que o mais vil pecador, quando se arrepende e se humilha perante o Senhor, pode ser salvo. E é este o meu objetivo nessa noite. Para você que nos ouve, para você que nos assiste pela internet, talvez aqui presentemente, que ainda não tenha aceitado o Senhor e tem algumas dúvidas a respeito do amor de Deus, tem alguma dificuldade de compreender nessa noite. O meu desejo, e farei da minha parte tudo para que possa te mostrar, pela palavra de Deus, o grande amor de Deus pelo pecador, quando este se arrepende. Deus ama o pecador. Deus não ama o pecado. Mas quando o pecador se arrepende, Deus está pronto a perdoá-lo e a trazer para ele um refrigério e restaurar a sua vida. Por isso que João, capítulo 3, versículo 16, falando de Jesus, da vinda de Jesus, diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Deus ama-o. Deus quer trazer salvação. Manassés, conforme lemos na Escritura, ele foi criado num ambiente de adoração a Deus, onde o seu pai foi um exemplo de rei, temente a Deus, adorador de Deus, onde durante o tempo do reinado do seu pai, Deus esteve em primeiro lugar na vida da nação, e ele, quando assumiu o reinado, ele prontificou no seu coração colocar tudo aquilo que o pai tinha ensinado, tudo aquilo que ele tinha aprendido, a forma de adorar a Deus, o conhecimento, o temor de Deus. Ele tomou uma decisão de uma loucura e diz que ele aboliu todos os preceitos relacionados com a adoração a Deus. O texto que nós lemos diz que ele fez tão mal que ele fez errar todo o povo mais do que aquelas pessoas que Deus já havia destruído, as nações que Deus havia destruído por causa do pecado. Este homem, Manassés, cometeu as maiores abominações. Ele construiu ídolos, esculturas, ele adorava a todos os tipos de deuses, adorava o exército dos céus, adorava astros iluminários, eles adoravam criou vários tipos de adoração, construiu ídolos para colocar até dentro do templo, uma profanação às coisas santas. Criou-se de tal maneira um ambiente tão idólatra, que eles consultavam as feitiçarias, eles praticavam feitiçarias, ele consultava os adivinhos, eles praticavam tudo aquilo que era condenável por Deus, chegou ao ponto de ser tão ímpio este homem, que foi criado em todos os conhecimentos do temor de Deus, mas resolveu abandonar os caminhos de Deus, virou as costas para Deus, seguiu o caminho do pecador, que afrontava as coisas de Deus, chegou ao ponto de passar os seus filhos pelo fogo, sacrificar os seus filhos, queimar os seus filhos aos ídolos, aos demônios. Um homem que, pelas suas atitudes, pela sua conduta de blasfêmia e de irreverência e de abominação perante Deus, Deus tinha tudo para destruir a sua vida.
E eu quero dizer que o pecador não é inocente. O pecador, segundo a palavra de Deus, está condenado por causa dos seus atos pecaminosos. Só há uma condição para que ele não seja condenado. É que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê, ou seja, para que todo pecador que o aceite e que se volte para Jesus possa ser perdoado e tenha vida eterna, para que ele não seja condenado. Mas o pecador merece o castigo de Deus. O pecador merece a morte espiritual. O pecador merece a condenação. Mas se este pecador se arrepende, Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, perdoa este pecador. Somente Deus tem condições de perdoar o pecador. Um homem que chegou ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos, queimar os seus próprios filhos, oferecendo aos demônios, aos ídolos, num paganismo, numa atitude pagã, tremendamente condenável por Deus. Um homem que teve a capacidade de entrar dentro do templo, da casa de Deus, aonde foi construído para que Deus fosse exaltado e glorificado, construir um ídolo, uma imagem, uma escultura e colocar naquele lugar para poder adorar dentro da casa de Deus, numa provocação à ira de Deus. Levou toda a nação para a desgraça espiritual. E diz que chegou o ponto que Deus, vendo aquele comportamento daquele pecador, fazendo com que o povo errasse e ele continuasse na sua ignorância, Deus levantou os capitães do Império Assírio e Deus enviou uma opressão sobre Jerusalém, sobre o povo de Deus, que estava desviado de Deus. E esse Manassés foi aprisionado pelos capitães, pelo exército do inimigo, e ele foi preso com ganchos, amarrado, algemado, e foi levado para a Babilônia. E quando ele caiu na desgraça, enquanto ele estava a viver no seu orgulho, na sua soberba, na sua arrogância contra Deus, continuava cada vez mais a pecar, cada vez acumulando e somando cada vez mais a sua dívida para com Deus, que é o facto de alguns pecadores viver ainda hoje abrindo a sua boca contra Deus, blasfemando contra Deus, na sua arrogância, na sua soberba, virando as costas para Deus e vai se aprofundando cada vez mais no pecado. Manassés também assim agiu. Viveu um momento de que ele não queria saber nada de Deus, mas um dia Deus trouxe um juízo sobre a sua casa, sobre a sua vida. E mesmo assim Deus podia ter fulminado Manassés, mas Deus ainda o prendeu. Deus permitiu que ele fosse preso por um exército inimigo. E naquele momento de angústia, naquele momento de sofrimento, quando ele cai na mão dos adversários como rei, ele cai na mão dos adversários, diz que entrou nele uma angústia muito grande. E eu quero crer que ele lembrou dos ensinamentos que ele tivera outrora com seus pais. Eu quero crer que ele teve um momento de lucidez, caiu em si e começou a ver o quão grande erro ele tinha cometido de ter abandonado a Deus, de ter virado as costas para Deus. E diz a palavra de Deus que ele orou de veras. Ele, muito angustiado naquele momento de sofrimento, ele voltou-se para Deus. Ele clamou a Deus, ele se humilhou perante Deus, o Deus de seus pais. E diz a palavra de Deus que este Deus que nós servimos, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que nos ama, o Deus que ama o pecador, quando viu o estado dele, e quando olhou para o coração dele, viu que ele estava humilhando-se perante ele, arrependido, reconheceu a sua transgressão, reconheceu o seu pecado. Então diz que Deus perdoou, Deus ouviu o clamor daquele pecador Manassés. Deus ouviu a sua súplica e Deus o libertou e o trouxe novamente para Jerusalém e ainda fez mais. Não somente
o perdoou, não somente o trouxe novamente para a sua terra, mas restituiu a ele o reino que havia sido perdido. Somente um Deus de misericórdia, um Deus de amor poderia fazer isso para um tão grande pecador. É este Deus que nós servimos, esse Deus de amor que perdoa o pecador quando se arrepende. Não há ninguém que Deus não possa perdoar. A única pessoa que não pode ser perdoada é aquela pessoa que não se arrepende dos seus pecados. É aquela pessoa que mantém-se na sua soberba, no seu orgulho, na sua arrogância e vira as costas para Deus. Mas o pecador que está vivendo a miséria, que se encontra em angústia, em aflição, se arrepender dos seus pecados, Deus perdoa e Deus muda o cativeiro dessa pessoa. Deus muda a sorte dessa pessoa. E foi o que aconteceu com Manassés. Deus o trouxe novamente. Deus viu a humilhação dele e o colocou novamente como rei em Jerusalém. E diz que, ao orar, Deus ouviu a sua oração e Manassés pôde, neste momento, olhar para dentro dele e ver e saber o que ele tinha feito, analisar a sua vida. E ele, neste ponto, vendo este amor de Deus que ele não conhecia, certamente ouvira falar, mas não conhecia. Mas neste momento ele conheceu, e diz a palavra de Deus que Manassés conheceu que o Senhor era Deus, porque ele sabia que somente um Deus todo-poderoso, um Deus de amor poderia fazer com ele o que mais ninguém poderia fazer. Tanto fez de mal contra Deus, mas mesmo assim, quando ele se arrependeu, quando ele se humilhou, Deus estendeu as mãos e o abençoou e o restaurou. Isso pode acontecer com a sua vida. Não importa o que tenhas feito até aqui. O importante é que você tome posse, aceite e receba este amor, esse perdão de Deus, e Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua vida. Manassés chegou ao ponto de ter que, foi tão grande o impacto que ele teve com o amor de Deus dirigido a ele, que ele edificou os muros da cidade, voltou para restaurar aquilo que ele tinha destruído. Ele disse que ele criou tudo, ele organizou novamente a casa do Senhor. O versículo 15 diz que ele tirou da casa do Senhor todos aqueles deuses estranhos e ídolos, como todos os altares que ele tinha edificado no monte da casa do Senhor, em Jerusalém, e lançou fora da cidade. Ele se converteu, ele pegou toda aquela imundícia que ele tinha colocado para servir aos demônios, aos deuses, aos ídolos que ele tinha criado, e ele agora converteu ao Senhor e voltou e destruiu aquilo tudo. Certamente as pessoas que não acompanharam a sua conversão devem ter pensado que ele ficara maluco, ficara louco. Porque um homem que edificou todos os erros, que criou tantos erros e que fez o povo errar de tal maneira, volta do cativeiro, volta e com uma posição assumida de destruir tudo aquilo que ele tinha edificado, que era contra o Senhor, e restaurar o culto ao Senhor e passar a adorar ao Senhor. As pessoas poderiam não ter entendido, as pessoas poderiam não compreender a sua atitude, mas ele sabia o grande amor que Deus tinha demonstrado a ele. Ele sabia o quanto Deus tinha feito por ele. E esta é a situação de todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Muitas pessoas não compreendem, os familiares não compreendem, mas quem experimentou a bênção de Deus, quem experimentou o perdão de Deus, quem alcançou a graça de Deus, sabe exatamente o que Deus fez por ele. E nessa noite, você pode também receber essa bênção na sua vida e sair glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor pelos benefícios que Ele tem para te dar, principalmente por perdoar os seus pecados, por apagar as suas transgressões, por lançar no mar do esquecimento todos os seus erros cometidos até aqui, todas as suas falhas e transgressões, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele tirou todo aquilo que atrapalhava, que impedia a sua comunhão com Deus. Ele reparou o altar do Senhor. Aquilo que ele tinha destruído, ele voltou a reparar. Significava que ele realmente converteu ao Senhor. Ele não apenas entendia que Deus o amava, ele sabia que Deus o amava e tomou uma posição de seguir ao Senhor e testemunhava com as suas atitudes, com as suas obras. Ele dizia que Deus agora havia mudado a história dele.
ele reparou o altar do Senhor, ele passou a oferecer sacrifícios, louvores e ofertas pacíficas a Deus, ele começou a viver uma nova vida, em novidade de vida, e ordenou que todo o povo voltasse agora para o Senhor Deus de Israel, que servisse a Deus. Aquilo que ele tinha feito, induzido o povo a afastar do Senhor, agora era um apregoeiro das bênçãos de Deus, da graça de Deus, anunciando que eles deveriam voltar para Deus, arrependido, assim como ele havia encontrado e alcançado o perdão de Deus. Nessa noite, você pode também passar a ser um pregoeiro da verdade, da justiça, do amor de Deus, anunciando que Deus te perdoou, que Deus mudou a sua vida, e você pode ser uma bênção, não somente para você mesmo, mas também para toda a sua família, a sua casa e para essa nação também. Deus pode abençoar a sua vida. Manassés é o exemplo da pessoa que tinha tudo para poder viver uma vida direita, uma vida de adoração a Deus, porque foram criados assim, mas resolveu virar as costas para Deus. E eu quero dizer que nessa noite também há muitas pessoas, talvez você que me ouve, talvez você que me assiste, talvez você tenha tido até uns bons ensinamentos a respeito de Deus. Talvez até tenha nascido num lar evangélico. Talvez até tenha frequentado a escola dominical. Talvez você tenha até tido durante a sua infância, você talvez tenha até seguido os caminhos do Senhor, mas chegou a uma determinada idade, você tomou a sua decisão de abandonar o Senhor, de virar as costas para o Senhor, e hoje está no mundo do pecado, está vivendo destruído, está fazendo como Manassés, que virou as costas para os ensinamentos que havia recebido e deixou o Senhor, mas um dia ele voltou, arrependido, e Deus o abençoou e Deus o restaurou. Isso pode acontecer também contigo. E eu anotei aqui um texto, eu estava meditando sobre isso, que o contrário também acontece. Talvez você não foi criado numa família onde as pessoas serviam a Deus, onde as pessoas conheciam a Deus, eram tementes a Deus, e você virou as costas, mas talvez seja o contrário. Eu anotei aqui um texto em 2 Crônicas, capítulo 28, que fala de um rei chamado Acais. Este rei Acais, foi o contrário. Ele, na sua família, ele destruiu, ele não queria saber nada de Deus, ele parecia o Manassés no tempo que ele estava desviado das coisas de Deus. Ele fez todos os tipos de crime, ele errou cada vez mais. Quando o Senhor o corrigia, ele fazia pior ainda. Há pessoas que vivem uma vida tão miserável, que quanto mais conselho lhe dá, quanto mais orientação lhe dá, parece que eles tomam uma posição de fazer ainda piores ainda. Os atos parecem que aumentam. E esse rei Acais, não Acabe, o rei Acais fez exatamente isso. Quando Deus mandava, lhe falava, quando Deus orientava, quando Deus o exortava para que ele se arrependesse, ele fazia pior. Era como se alguém, se me corrigir, eu faço pior ainda. Foi um homem que viveu miseravelmente contra Deus, fez tudo enquanto a coisa que desagradava a Deus. E quando ele morreu no seu pecado, morreu nessa transgressão, que é o que acontece com muitas pessoas, infelizmente, que ouvem os conselhos, que ouvem a palavra de Deus, que são exortados, são exortados a um arrependimento, mas fecham os seus ouvidos e morrem no seu pecado, morrem e são condenados por causa de não receberem o perdão de Deus, porque fecham os ouvidos para as coisas de Deus. Acais também, assim aconteceu com ele. Mas interessante, anotei que o rei Ezequias, que era filho, quando o pai morreu, o rei Ezequias assumiu o reinado do pai. Tinha 25 anos, está no capítulo 29 de Crônica, 2 Crônica. Ele tinha 25 anos quando assumiu o reinado. Criado num ambiente completamente hostil às coisas de Deus. O pai e a família eram miseravelmente idólatras. Adoravam todos os tipos de Deus, eram blasfemos. Eram pessoas que profanavam as coisas de Deus, eram profanos. E ele foi criado naquele momento, naquele ambiente. Mas quando ele assumiu o reino, o primeiro ato dele, 25 anos. E isso eu quero dizer para você que me ouve nessa noite, que está escondendo dentro da sua família, que está escondendo dentro da tradição da sua família, dizendo assim, eu nasci assim,
e eu vou morrer assim. Eu aprendi assim, vou continuar a fazer o que os meus pais fazem ou fizeram. O rei Ezequias viu as atitudes do seu pai, viu o comportamento da sua família, que estava contra as coisas de Deus, e ele, quando assumiu o reino, tinha 25 anos, era um jovem ainda, mas um jovem de personalidade, um jovem que tinha vontade de fazer as coisas certas e de adorar a Deus. Ele, a primeira coisa que ele fez foi destruir tudo aquilo que os seus pais tinham feito. Tudo aquilo, os ídolos, os altares aos deuses, tudo aquilo que era construído para adorar os demônios, ele destruiu tudo. Ele diz, ele assentou no seu coração e diz, eu vou servir ao Deus do céu. Ele tomou uma atitude no seu coração. Ou seja, o ambiente uma criança pode ser induzida pelos pais a fazer as coisas que desagradam a Deus, porque uma criança, os pais têm muita responsabilidade pelas crianças. Porque uma criança pode ser ensinada no mau caminho, mas vai chegar a hora que ela vai ter que tomar uma decisão, ela tem um horário do juízo, ela tem um tempo que ela pode meditar e dizer assim, eu não vou seguir os conselhos dos meus pais, que têm vivido contra Deus, afastando de Deus, virando as costas para Deus. Foi o que fez o rei Ezequias, um jovem com 25 anos. Ele olhou e disse, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero viver aí escravizado, eu não quero viver aí como idólatra, como um pagão. Eu sei que existe um Deus que criou os céus e a terra, e a este Deus eu vou adorar, porque eu conheço, eu sei que eu preciso adorá-lo. E ele tomou pulso para servir a Deus. Nessa noite, o meu desejo é que você examine a sua vida, que você não olhe para as pessoas, não olhe para a sua família, não olhe para o meio em que você vive, olhe para a sua necessidade, olhe para a sua miséria espiritual. Se você ainda não aceitou Jesus e vive no pecado, vive na transgressão, precisa da misericórdia de Deus, saiba que Deus, se você voltar para Ele com o coração quebrantado, se você se humilhar perante Ele, Deus estende as mãos para te salvar, para perdoar os seus pecados. Este Deus é o Deus de amor, é o Deus que pegou Manassés na sua miséria, mas olhou para dentro dele e diz, este homem se humilhou, ele precisa de ajuda. E Deus estendeu as mãos para ele. Nessa noite, Deus quer estender as mãos para te salvar, para mudar a sua vida, para perdoar os seus pecados. Não endureças o seu coração ao ouvir a voz de Deus. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem uma vontade expressa para a sua vida. Deus quer ver você transformado. Deus quer ver você nascido de novo. Deus quer ver você andar em retidão. Deus não quer ver você sendo escravo da mentira, do engano, do pecado. Deus quer te dar vida e vida em abundância. Jesus veio exatamente para poder dar condições ao pecador, para que ele pudesse ter uma novidade de vida. Quando Jesus foi acusado pelos escribas, pelos fariseus, pelos religiosos da época, que Jesus estava no meio dos pecadores, Jesus disse assim, quem precisa de médicos são os enfermos. Eu vim não buscar justo, mas pecadores ao arrependimento. Jesus veio por causa dos pecadores que precisam de arrependimento. E nessa noite, você pode tomar a oportunidade que Jesus tem concedido para que você possa ser salvo. Não rejeite essa oportunidade que Deus tem te dado. Este Deus, que tem todo o direito, que tem todo o poder de condenar o pecador, é o mesmo Deus que, tendo o direito de condenar o pecador, tendo toda a propriedade para condenar o pecador, estende as mãos de misericórdia e de compaixão quando esse pecador se arrepende. A escolha fica do lado do pecador. Deus já fez a sua parte, Deus já cumpriu a sua vontade, Deus já enviou Jesus, Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados, Jesus já pagou o preço pelos nossos erros cometidos, e agora depende do pecador abrir o seu coração, dar crédito à palavra de Deus e pela fé receber este amor que Deus tem para ele. Não importa o teu passado, não importa o que tenhas feito até aqui. Importa sim como tratar o seu presente. É agora que vai fazer a diferença.
Você agora pode mudar o seu futuro. O seu passado, até aqui, não importa qual seja. Neste momento, no presente, se você abrir o seu coração e pela fé aceitar a Jesus como seu Salvador e entregar a sua vida para que Ele seja Senhor da sua vida, você está investindo no teu futuro, porque a promessa de Deus é que você terá a vida eterna. Então, o passado não importa qual seja, importa o presente para que você garanta o seu futuro. Porque muitas pessoas, vai chegar o dia em que muitas pessoas, ao descerem à sepultura, serão condenados eternamente, porque rejeitaram o perdão de Deus, rejeitaram o amor de Deus. Mas também muitas pessoas, como ouvimos hoje pela manhã, muitas pessoas que morreram ou dormiram em Cristo, aceitaram a Cristo e partiram dessa vida para a eternidade, ressuscitarão para a glória de Deus, estarão para sempre com o Senhor. E alguns que estarão vivos na vinda do Senhor serão arrebatados e transformados a encontrar com o Senhor nos ares. Esta é uma oportunidade que todo pecador tem para tratar do seu futuro. Nessa noite, não endureça o teu coração. Nós, que já aceitamos o Senhor, temos experimentado e vivido esse amor de Deus. Quando nós falamos do amor de Deus, nós não falamos teoricamente. Nós experimentamos, nós também pecadores, arrependemos e recebemos a graça e vivemos este amor de Deus. Mas tu também podes ser alcançado pela graça de Deus, depende de ti. Só você pode decidir se você quer ser salvo ou continuar condenado. Só você pode decidir se você quer o perdão para os seus pecados ou continuar escravizado e condenado pelos seus pecados. Só você pode decidir se você quer mudança de vida ou continuar no estado em que estás. Porque a decisão é tua. Porque Deus estende a mão e oferece. Deus está com a mão estendida para te abençoar, te perdoar e salvar. Mas se você não tomar essa decisão, você permanecerá no seu pecado. E Jesus disse, se você não crer, morrerá no seu pecado. Então há necessidade que o pecador creia e se arrependa. E se você orar deveras ao Senhor, como fez Manassés, e te humilhar diante dele, ele mudará a sua história. Deus vai restaurar a sua vida. Vamos ficar de pé, faz favor. Quem sabe nessa noite, não somente através da internet, você está ouvindo, talvez aqui, quem sabe há alguém aqui entre nós que ainda não aceitou Jesus e precisa de ter este perdão para os seus pecados. Quem sabe existe alguém entre nós que está vivendo alheio às coisas de Deus. Talvez tenha até aqui endurecido o seu coração, tenha ouvido, mas tem fechado os seus ouvidos para as coisas de Deus e permanece sem salvação. Mas nessa noite, eu queria exortá-lo, eu queria aconselhá-lo, ou aconselhá-la, que você não resistisse ao Espírito Santo que te oferece tão grande salvação, perdão. O amor de Deus quer te alcançar. E você pode abrir o seu coração e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu preciso desse perdão. Eu preciso dessa salvação. Eu preciso dessa libertação. Nós vamos estar louvando ao Senhor e depois vamos orar. Mas enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, eu vou convidar os irmãos do louvor, faz favor. Enquanto nós estivermos aqui louvando ao Senhor, se você está aqui, e você na sua casa também, no seu escritório, onde quer que esteja, se você ainda não aceitou Jesus, enquanto nós estivermos aqui louvando ao Senhor, a igreja vai estar intercedendo também, mesmo no louvor. Deus habita em meio aos louvores. E você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque nós vamos orar por ti. Não se preocupe com as pessoas. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nem olhar para ninguém no sentido de condená-la. Queremos ajudar e vamos orar. Se você sente no seu coração que você precisa de Jesus e você quer tomar uma decisão nessa noite de entregar a sua vida para Jesus e dizer, Senhor, eu entrego meu coração, minha vida para ti. Eu quero te servir. Eu não quero ser como muitos
que viraram as costas, ou na sua ignorância permanecem afastados de Deus. Eu tenho ouvido a tua palavra. Eu sei que só o Senhor é Deus e só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Recebe-me, Senhor. Perdoa os meus pecados. Apaga de diante de todas as minhas transgressões, seja elas ao meu entendimento pequenas ou grandes. Mas, Senhor, me faça nova criatura. Me faça uma nova pessoa. Muda a minha história. Eu quero te aceitar. Pela fé, eu tomo essa decisão. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar. Venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Amém?